Estamos aí começando mais uma jornada e normalmente o novo traz uma expectativa nova, né? Quando nós compramos um carro novo, você compra e tem uma expectativa de fazer aquela viagem mais longa, que aquele ungido que você tinha não suportava a jornada, né? Ungido porque por onde ele passava, ele derramava óleo. Né? Então Deus te dá a oportunidade de comprar um carro novo, você fala, agora eu vou para o norte, agora eu vou fazer uma viagem mais longa. Né? Então o novo ele tem essa particularidade de criar uma expectativa nova. E 2025 é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque foi criado pelo próprio Deus. Tá certo? Você não precisa pedir para ser abençoado. Você só precisa entrar debaixo do propósito de Deus. E automaticamente o Senhor vai te abençoar em tudo que você fizer. A maior bênção que o homem tem não é a prosperidade, porque mesmo que você consiga uma grande prosperidade, e se Deus fizer isso, ele faz com propósito, mas a maior bênção que o homem tem é de ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Essa é a maior herança que Deus pode dar a um homem, tá certo? E nós estamos começando essa jornada, esse é o terceiro domingo do mês de janeiro de 2025, e passamos essa semana orando e jejuando. No teu boletim você recebeu esse papelzinho, todos têm. Se você abrir o seu boletim, provavelmente ele está aí dentro. O Senhor me deu uma orientação específica com relação a isso. Muitas vezes nós pedimos necessidades, né? E na caminhada nós acabamos esquecendo aquilo que Deus responde. E Deus falou para mim assim, pede para o povo escrever no papel aquilo que eles querem. E chegou o tempo de resposta para a minha igreja. É um tempo de resposta para a igreja. É um tempo que Deus está respondendo muita coisa. Tá certo? Então eu preciso escrever. É o que Deus falou para Abacuque. Escreve, Abacuque, o que eu estou te falando, senão você vai esquecer. Escreva. Você tem até o final do culto para escrever aqui quais são as tuas necessidades, quais são os pedidos de oração que você tem. Tá certo? Para quê? Para que depois você possa levar para casa. Você possa colocar dentro da tua Bíblia, em um lugar de destaque, onde todo dia você possa olhar para ele e apresentar a tua necessidade diante do Senhor, e você possa apresentar essa necessidade ao Pai. Tem um versículo aí, que é o versículo que a gente falou domingo passado, e durante a semana toda, na oração, nós trabalhamos ele, são princípios. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus, ele não seleciona orações para responder. Deus é pai. E quando um filho pede, você que é pai, sabe como é o teu coração com relação a essa necessidade do filho. Deus simplesmente, ele precisa que o filho aprenda a pedir de acordo. Porque tem coisas que o filho pede que está fora da estação, e o pai não dá. Então, quando o filho pede de acordo com a vontade do pai, é tempo de resposta. Tá certo? Então, mais do que pedir, nós precisamos aprender a como pedir. E Deus está sempre pronto para nos responder. Tá certo? Não peça por necessidade. Jabes não pediu para Deus suprir a necessidade dele. Deus pediu para que ele pudesse viver o propósito de Deus. E Deus falou, feito está, você vai viver. Você vai ser abençoado. Você vai estender as tendas. Você vai ter a minha mão sobre você. E você vai ter o meu livramento. Eu vou livrar você. Tá certo? Então esse é o cuidado de Deus para nós. Então, antes do final do culto, a gente vai estar orando e você vai levar para casa. E cada pedido que Deus responder, eu gostaria que você fizesse um pacto conosco. Que você viesse aqui e desse um testemunho daquilo que Deus respondeu. Porque nós lembramos para pedir. E também precisamos
no momento da resposta, glorificar o nome do Senhor. A oração precisa passar por um ciclo completo, da petição até a resposta, porque toda oração ela tem um objetivo, para glorificar o nome de Deus. Tá certo? Então, no final a gente vai estar fazendo isso. Esse papel é seu, baby. Esse papel aqui é seu. Não, eu pedi emprestado, você não escutou. E eu quero falar nessa manhã sobre o jejum do noivo. Lucas 5,35 fala assim: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Como eu falei, é o começo de uma nova jornada. E como filhos de Deus, nós queremos fazer o melhor para o Senhor. E para poder fazer o melhor, nós precisamos de um entendimento mais amplo. Tá certo? O jejum, ele produz quebrantamento e dependência, enquanto a oração nos revela o que está no coração de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus está esperando eu orar para Ele se mover. Um grave engano. A oração te mostra o que Deus está fazendo e você se alinha à vontade dEle. Jesus falou assim: eu não faço nada na terra sem que o Pai me mostre. Ou seja, Jesus via aquilo que o Pai estava fazendo e ele se alinhava à vontade do Pai. Então nós precisamos mudar o nosso conceito de oração. Nosso conceito de oração é pedir para Deus nos mostrar o que Ele está fazendo, para que eu possa me alinhar à vontade dEle, e aí é claro que muitas coisas irão acontecer. Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe daquilo que você está precisando, mas a Bíblia diz que a bênção de Deus acompanha aqueles que estão andando debaixo do propósito de Deus. Lá no Éden, já falei várias vezes, o homem antes do pecado nunca precisou pedir nada a Deus. Por quê? Porque o homem estava vivendo o propósito e Deus supria o homem em todas as suas necessidades. Então o que nós precisamos? Por que nós temos necessidades? Porque às vezes nós nos afastamos do propósito. E quanto mais longe o homem está de Deus, mais necessidades ele tem. Quando o homem se aproxima de Deus, as suas necessidades são supridas. Tá certo? Então é isso. Jejuamos não para mostrar a nossa espiritualidade. Muitas vezes nós achamos que o jejum é algo que é para me mostrar o quão espiritual eu sou. Na verdade, nós não jejuamos para mostrar a nossa espiritualidade. Nós jejuamos para mostrar a nossa fragilidade, que nós precisamos quebrantar o nosso coração e nos aproximar de Deus. A essência do jejum não é resposta. A essência do jejum é você se aproximar de Deus. Esse deve ser o verdadeiro motivo do jejum. Tá certo? Então, o que é jejum? Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período ou propósito específico. A primeira parte dessa mensagem eu vou trazer doutrina, vou trazer o ensino da palavra. E na segunda parte dessa palavra eu vou trazer um ensino prático. Como nós podemos viver isso que nós estamos vendo aqui. Então, fala jejum. Repita comigo, por favor. Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período ou propósito específico. Então, jejum é abstinência de? Fala alimentos. Fala alimentos. Alimentos. Para você gravar, jejum é abstinência de alimentos. Jejum parcial. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de abster-se totalmente de alimento. Foi o jejum de Daniel. Por muito tempo nós fizemos esse jejum. As 3 primeiras semanas do ano nós jejuávamos e tem sido uma bênção. E agora a gente tem fatiado isso. A gente está jejuando uma semana no começo do ano e outra na metade do ano. O jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi o jejum que Cristo fez no deserto. Jejum total é a abstinência de tudo, inclusive de água. Nós temos 2 referências na Bíblia que falam sobre isso, Esther e o apóstolo Paulo. Qual que é o propósito do jejum? Existe um propósito, tá certo? Então eu preciso entender o que eu estou fazendo, para que eu possa aplicar melhor isso daí. O propósito do jejum é, o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes e durante o teu jejum. Mas jejuar mudará a sua vida. Vai lhe ajudar a manter-se mais sensível ao Espírito de Deus.
O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará o nosso espírito mais atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Normalmente, quem está jejuando sente fome. Eu comecei esse jejum, está me dando uma dor de cabeça e uma fome que não termina nunca. É porque você está afligindo a tua carne. A tua carne se alimenta dessas coisas. E o teu espírito se alimenta de outras coisas. Por isso que o jejum é um alimento ao espírito. O que a Bíblia fala sobre o jejum? O que a Bíblia fala sobre o jejum? Não é o que você escutou. É o que a Bíblia fala. E é para esse lugar que a igreja precisa andar nesses últimos tempos. É o que a Bíblia fala. Porque todo mundo hoje tem uma voz. Todo mundo hoje ensina. Muitas vezes sem entender o que está sendo ensinado. E o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento do quê? Da palavra. O que eu estou falando aqui, você tem que ser um bereano. O que eu estou falando aqui, vai para a palavra e vê se está de acordo com a palavra. Senão, você tem todo o direito de exortar. Porque a Bíblia é que tem autoridade absoluta. Tá certo? O que a Bíblia fala sobre o jejum? No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído. O dia da expiação. Tem a referência do lado. Que também ficou conhecido como o dia do jejum, tem outra referência, ao qual Paulo se referiu como o jejum. Mas em todo o Velho Testamento, todo o Velho e Novo Testamento, não há uma única ordem acerca de jejuarmos, não há uma ordem. Contudo, apesar de não haver um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções ao jejum. O próprio Jesus incentiva essa prática e também nos instrui na forma correta de fazê-lo. Quando você vai para a palavra, você vê Esther jejuando por livramento, você vê Daniel jejuando, você vê Moisés jejuando, você vê várias pessoas jejuando, inclusive o nosso Senhor Jesus. Mas não há uma ordem direta. Nem a salvação, se tivesse que acontecer uma ordem, seria sobre salvação. Mas não há uma ordem para que todos façam isso. Há uma palavra que orienta e ensina qual é o caminho da verdade. Então toda a Bíblia, ela é orientada, ela é direcionada por um caminho que salva. E o homem precisa se submeter voluntariamente a essa vontade de Deus. O Lebe, que é o meu filho, o Caleb, que é meu filho, todo começo de ano lá em casa muda a rotina. Porque nós entramos nesse processo de jejum, né? Então muda a alimentação, muda uma série de coisas. Eu nunca pedi para o Caleb jejuar, nunca pedi para ele. Nunca falei, filho, você vai ter que jejuar. Então ele via esse movimento e muito cedo, com 9, 10 anos, ele já praticava o jejum. E eu sempre celebrei a prática e não como ele fazia. Aí ele falava, pai, vou tirar isso. Muito bom, filho. E o tempo foi passando. Agora, essa semana, no domingo, ele falou, pai, que jejum você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer esse jejum. Aí ele falou para mim, eu vou fazer esse jejum. E fiquei quieto. Falei, beleza, filho. Aí ele caiu na besteira de falar, tá certo. O jejum que eu estou fazendo tá certo? Então eu entendi que agora chegou a hora de trazer o ensino bíblico. Vamos para a palavra, filho, para ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Ele falou, pai, eu não sabia, não entendia dessa maneira. Porque a Bíblia é específica a respeito disso, né? Então, o que eu tenho que ensinar? É o princípio. Como você vai praticar esse princípio, é você que vai determinar. Se é um jejum A, B, C, mas um jejum bíblico. Jejum é abstinência. A vozinha ficou mais baixinha. Vou repetir. Jejum, para ensino. Jejum
É abstinência. Maravilha, você já aprendeu. Então, quando você for jejuar, tem que tirar o quê? Alimento. Maravilha, dê uma salva de palmas para você. Você é fantástico. Tá certo? Então é isso que nós precisamos entender. Mateus 6,16. Quando vocês... Jesus, ele não trouxe um imperativo, mas ele orientou o que fazer. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência... O que está acontecendo, irmão? Estou no jejum danado. Não fique com essa aparência triste. Quando você vai comer um churrasco, você fica assim... Me convidaram para o churrasco, cara, eu não estou acabado. É assim ou não? Porque a tua carne está celebrando. Quando você jejua, quem tem que celebrar é o teu espírito. Não fique com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, é singular, é particular a mensagem. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Por que vocês estão falando sobre jejum? Porque nós estamos celebrando aqui um jejum coletivo, tá certo? Mas o jejum, ele não precisa ser anunciado. Não tenho a prática do jejum. Tem que começar de alguma maneira. Além desse jejum coletivo, você precisa jejuar individualmente. Comece tirando um dia no mês. Jejuando 6 horas, 8 horas, você vai determinar isso. Mas comece a movimentar isso, comece a criar essa disciplina e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida espiritual. Tá certo? Então quero aplicar agora o jejum do noivo. Ficou claro? Eu trouxe uma coisa bem simples, resumida, mas que quando alguém falar para você a respeito desse assunto, você possa explicar a razão da tua fé. Tá certo? E ensinar. Se a pessoa está fazendo errado, não fale, está errado. Traga-o. Você não é investigador de jejum no reino de Deus. A pessoa falou para você que vai jejuar líquido. Você vai prestar atenção em cada refeição que ela vai fazer. Não, isso aqui é sólido, não pode. Sai dessa, cara. Nem Jesus fez isso. Deixa a pessoa jejuar. O Espírito Santo está dentro dela e o acordo que ela fez com Deus é o acordo que ela fez com Deus. E ponto final. Tá certo? Então, vamos aplicar o jejum do noivo? Amém? Lucas 5:33. Então eles disseram a Jesus, provavelmente os discípulos de João. Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Tem alguém que consegue fazer alguém jejuar? Tem. Jesus está falando, são vocês que vão fazer os meus discípulos jejuar? Se o noivo está com eles... No entanto, verso 35, no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa. Fala, o novo não combina com o velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Verso 39.
E ninguém tendo bebido o vinho novo, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Senhor, nós pedimos graça, pedimos sabedoria e revelação que vem do trono da tua graça, para poder, ó Deus, passar por essa palavra e extrair dela princípios, ó Deus, que o noivo ensina para a noiva. E nós queremos pedir isso em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa que eu preciso aprender para poder jejuar, o jejum do noivo. Não dá para adaptar o velho com o novo. E não dá para adaptar o novo com o velho. Lucas 5,36. Também lhes contou uma parábola. O que é uma parábola? Jesus contou 44 ou 46 parábolas. Parábola é uma realidade, algo prático do dia a dia, que tem uma aplicação espiritual. Quando Jesus estava ensinando sobre a parábola do lavrador, ele estava diante de pessoas que conheciam muito bem essa prática, porque ou era lavrador ou era pastor, né? Então, quando ele falava sobre como semear, as pessoas entendiam. Ele estava pegando uma realidade, algo que fazia parte do dia a dia dessas pessoas, e estava trazendo um princípio espiritual. Então, parábola é isso. Também contou-lhe uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. A veste se identifica a tal ponto com aquele que usa, que é como se passasse a fazer parte dele. O que você está vestindo, a roupa que você está vestindo hoje, ela é parte do teu corpo. A tua veste é uma credencial, é uma cobertura, é algo que te protege. Lá no Éden, quando Adão pecou, quando Eva, os dois pecaram, o que Deus fez depois do pecado? Matou um animal e vestiu Adão e Eva, profetizando que a veste era uma justificação que viria a acontecer sobre o homem. Então nós precisamos ter vestes novas. Não são as vestes que nós compramos no comércio. São vestes espirituais. E Jesus estava falando assim, ninguém pega um pedaço de uma veste nova, porque uma veste nova, naquela época o tecido era muito, muito, muito caro. Então ninguém tira um pedaço de algo muito caro para tentar consertar algo velho. Isso era algo make sense para aquele povo, tá certo? Jesus ensina que não dá para aproveitar nada do velho. Fala assim, não dá. Não fala com convicção, não dá para aproveitar nada do velho. O evangelho do reino, ele não vai adaptar você, ele vai transformar você. Jesus não vai melhorar o já-já, ele vai construir um novo já-já. Deus, ele não precisa de uma matéria-prima para criar algo novo. Ele cria o novo do nada. A palavra dele é que cria o novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por causa da palavra. Haja luz, haja céu, haja homem, haja estrelas, haja de Deus. Nós precisamos entender isso daí. Deus não quer reformar você. Deus quer transformar você em uma nova criação. O apóstolo Paulo precisou tirar as vestes do judaísmo para se transformar em um discípulo de Cristo. Tá certo? A roupa revela a condição de cada pessoa. Mateus 22, 10. E saindo, outra parábola, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos aqueles que o encontraram, maus e bons,
Eu não sei você, mas eu sou um desses maus que fui encontrado no caminho. E a sala do banquete ficou cheia de quê? De convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam assentados à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Nessa parábola, Jesus está excluindo os judeus por não terem recebido o Messias e está nos incluindo para que nós pudéssemos fazer parte do banquete do Cordeiro. Se você entendesse o que eu estou falando, eu creio que você teria uma reação diferente. Mas tudo bem, vamos caminhando e o Senhor vai trazer isso no teu coração. Queridos, não basta só aceitar a graça de Jesus. A graça de Jesus é maravilhoso, porque ela me dá acesso àquilo que eu não conseguiria jamais alcançar. Mas depois de alcançar, depois de receber a graça de Jesus, eu preciso também receber a justificação de Jesus. Jesus tem que tirar minhas roupas velhas. A velha maneira de falar, a velha maneira de agir, o velho homem. Tem um velho homem aí? Uma velha mulher? Os convidados do rei, a igreja, precisam usar roupas novas, justiça de Cristo. Justiça de Cristo para participar das bodas. Em outras palavras, o jejum é uma nova cultura que cada discípulo precisa praticar. Nós sabemos que o jejum não salva ninguém, ele simplesmente faz parte da vida de alguém que foi salvo por Cristo Jesus. Tá certo? Vamos nos revestir de Cristo, vestir uma roupa nova. Efésios 4:24. E ao se revestir da nova natureza. Essa palavra natureza é novo homem, precedente da verdade, totalmente novo. Is a brand new man. Is a brand new woman. Não é algo refurbished. É mais barato, não é não? Jesus não pagou um preço para te reformar. Ele pagou o preço para te transformar em uma nova criação. Algo semelhante a Ele. A imagem de Cristo está na sua vida. O que Deus fez no Éden, criando o homem à imagem e semelhança, em Jesus Cristo nós fomos criados à imagem e semelhança do Filho. É um novo homem. Não dá para adaptar. Não dá para trazer os conceitos do pai. Não dá para trazer os conceitos da mãe. São novos conceitos, que são conceitos de reino de Deus. Efésios 4:24. E ao se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Qual que é a base dessa natureza? Justiça, retidão, procedentes do quê? Da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Se eu ficar irado, eu passo uma semana com esse negócio. É pecado irar? Não. Qual que é o pecado? Viver irado. Qual que foi o problema de Caim? Caim ficou irado. E a ira dele matou quem? Matou o irmão. Então você pode ficar irado. Às vezes as pessoas deixam você irado. Ou irada. Eu fico perturbando a Nica o dia inteiro em casa. Eu levo e falo: pai, deixa a mãe. Se ela irar, você vai ver. Mas esse é o objetivo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que isso está dizendo? Não fique 15 dias, 20 dias, um ano, uma vida inteira guardando mágoa dos outros. Mágoa é roupa velha. Isso é coisa do velho homem. Quem guarda mágoa, quem guarda ressentimento, quem guarda essas coisas é a velha criatura. A nova criatura foi chamada para perdoar sempre que for necessário.
Isso é um novo ser, revestido com as novas vestes. Não deem lugar ao diabo. Irmão, ora para o diabo sair da minha vida. Não vou orar. Você deu lugar para ele entrar? Você expulsa ele daí. É simples assim. Se ele está aí te perturbando, sabe o porquê que ele está aí? Porque você deixou, ele não tem autoridade para entrar, para fazer nada na tua vida. A tua vida tem um Senhor, tem um Redentor, e ao teu redor estão os anjos do Senhor. E é isso que nós precisamos. Isso é veste nova, isso é novo, isso é justiça de Deus. Aquele que roubava, não roube mais. Mulher, se você continua pegando dinheiro da carteira do marido, se arrependa hoje em nome de Jesus. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Trabalhe, que Deus ajuda, diz o verso lá. Não é verso não, viu? Você quer provisão? Sim. Tem uma única maneira legal para você receber provisão. Sabe qual é? Trabalhar. Jejum é bom, mas não dá dinheiro. Se oração desse dinheiro, eu seria milionário. É outra história. É preciso entender isso daí. Eu estou no corpo de Cristo, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer com minhas próprias mãos. Eu preciso trabalhar para Deus me sustentar naquilo que são minhas necessidades. Verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Em outra tradução é torpe, palavra podre. Você já abriu uma vasilha, alguma coisa, que quando você abriu aquele negócio, o alimento que estava ali já estava potrificado. E aquele aroma, se já cheirou alguma coisa podre? Sim, a Bíblia está dizendo que o mesmo aroma é da palavra torpe, da palavra suja. Então, se aquilo que o ímpio fala está na tua boca, na sua não, em nome de Jesus. Mas se nós estamos falando da mesma maneira que o ímpio fala, tem alguma coisa errada. É para ser diferente. É para ser diferente. Se você continua falando da mesma maneira que você falava antes de conhecer a Cristo, tem alguma coisa errada. A conduta é diferente. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha alguns saía natural. Não é porque eu planejava, é porque estava dentro de mim. Um dia saiu um o irmão me pegou pela mão e falou assim: Marciano, vem cá. Rapaz, você é nova criatura, falando essas asneiras. Eu entendi a mensagem. É para ser diferente, meu irmão. O meu comportamento é para ser diferente. A maneira de viver é para ser diferente. A maneira de vestir é para ser diferente. Aprenda sobre moda, né? Mas vista como um servo de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para quê? Edificação conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que o ouvem. Não tenho graça para falar, cala a boca. E pede graça para Jesus. Até você conseguir falar com graça. É simples assim. Uns têm graça, aí não falam o que tem que falar. Então, é um novo. O novo precisa do Espírito o tempo todo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você é uma carta selada pelo Espírito Santo de Deus, esperando a volta daquele que vai recolher a sua vida. O carteiro vai voltar. E você é uma carta selada, o Espírito Santo é um selo. Quando o inimigo olha para a sua vida, ele não pode tocar, ele não pode cirandar, porque você é selado pelo sangue do Cordeiro. Aqui é propriedade comprada, aqui é propriedade registrada, aqui é propriedade que eu não posso entrar, o Cordeiro é dono dele. E é isso que nós precisamos entender, é uma nova criação, justificado pelo sangue do Cordeiro. Segundo lugar, um novo entendimento requer uma nova estrutura.
Essa estrutura que nós estamos aqui, ela requer para essa quantidade de pessoas. Um novo entendimento requer uma nova estrutura. Tá certo? Lucas 5:37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Uma nova revelação exige uma nova estrutura espiritual. Jesus estava dizendo que não iria funcionar uma nova visão sobre jejum se eles não se submetessem a um novo entendimento sobre esse assunto. Eu posso sair daqui hoje com entendimento a respeito disso, se eu permitir uma nova estrutura, um novo entendimento sobre o que nós estamos falando. A palavra tem a capacidade de nos fazer crescer. O odre, o discípulo, tem a característica, a flexibilidade para se adaptar ao crescimento que o vinho novo, o Espírito Santo, proporciona. Não adianta dar vinho novo ou um vinho de qualidade para quem não suporta ou não valoriza o que está recebendo. O povo judeu vivia debaixo de uma estrutura legalista e religiosa, enquanto o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, é expansivo, profundo e dinâmico. Efésios 3:17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. E agora, estando o quê? Enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Cristo. Normalmente tudo que nós medimos é medido por altura, largura e comprimento, não é assim? Só que o apóstolo Paulo dá uma outra maneira de nós fazermos isso. Além dessas três, ele fala que existe uma medição que é profunda. Que aqueles que estão em Cristo precisam se crescer para os lados não muito, né? É só alargar as fronteiras, crescer de maneira natural. Mas além de crescer, você também precisa aprofundar. É um novo entendimento, é uma nova estrutura. E normalmente Deus constrói em cima de fundamentos. Se você quiser que Deus faça uma grande construção na sua vida, você precisa estabelecer fundamentos profundos. Eu falei do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo largou para seguir a Cristo? Vou repetir. O que o apóstolo Paulo teve que largar para seguir a Cristo? Tudo. Tudo. Inclusive o conhecimento que ele tinha sobre Deus. Exatamente, Carlinhos. Uau, que coisa, hein? Para servirmos a Cristo, muitas vezes nós precisamos abrir mão do entendimento que nós criamos durante a caminhada sobre Deus. O apóstolo Paulo tinha um conhecimento, um entendimento de Deus? Talvez se nós nos reuníssemos aqui, o apóstolo Paulo teria um conhecimento maior de todos nós. Mas quando ele encontrou algo profundo, o que ele fez? Ele abriu mão. Ó a sabedoria do conhecimento, da verdade, da profundidade, que é Cristo. Então, para que eu possa celebrar o jejum do noivo, eu preciso me aprofundar. E conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Tem duas palavras, compreender e entender. Compreender é dominar ao ponto de incorporar o que é seu. Para você compreender o que está sendo falado aqui, isso tem que se tornar parte sua. É como um alimento. Quando você, antes de ingerir o alimento, ele não faz parte do seu corpo. Depois que você ingere um alimento, ele é sua parte. Ele vai trabalhar no seu corpo para nutrir o seu corpo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando assim, o evangelho tem que
tem que incorporar em você, ele tem que fazer parte de você, tem que estar em você, tem que nutrir você, tem que aprofundar você. Isso vai criar uma estrutura, um fundamento sólido em Cristo Jesus, tá certo? E em último lugar, o jejum é praticado por quem está com saudades do noivo. Lucas 5,35. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. A perca da fome somente acontece em situações extremas. Normalmente são situações extremas que nos levam a perder a fome. Por isso, jejuar pelo noivo é uma mensagem de quem está com saudades. Você lembra do tempo que você estava namorando? Alguns estão entrando nessa estação. Outros estão pedindo a senha para entrar na estação e a fila anda. Não é assim? Dava meia hora, você mandava um e-mail, tudo bem contigo? Vocês estão apaixonados. Desliga você. Não, eu não, desliga você. Mas são 11h30 só, vamos conversar mais um pouco. É 1h da manhã só, vamos conversar mais um pouco. É 5h da manhã, você está falando sozinho. Você lembra disso? Que o Senhor, toda vez que Ele nos levar a jejuar, que esse possa ser o objetivo maior do jejum. Jesus, eu estou abrindo mão de alimento, porque a minha mensagem hoje é, eu quero estar próximo do noivo. O Senhor já me deu tudo o que eu preciso. Eu tenho saudades do noivo. Eu tenho saudades de estar perto de Ti. Eu tenho saudade de escutar a Tua voz. Eu tenho saudades. A maneira mais saudável, é o que eu acabei de falar, de perder a fome é quando alguém está apaixonado. Quem sacrifica o alimento físico é recompensado com um banquete espiritual que tem unção fresca e cálice transbordante. Salmos 23:5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça e o quê? E o meu cálice. Essa pessoa tem alguma necessidade? Aqui no verso que eu estou lendo, ela tem alguma necessidade? É possível que ela tenha alguma necessidade, mas quando ela está fazendo o jejum do noivo, quando ela está sentada à mesa com o noivo, como que ela está? O meu cálice transborda, a minha cabeça, o Senhor derrama azeite, tem unção, tem presença de Deus, tem suprimento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Todo-Poderoso vai ter descanso. Tempo de jejum não é tempo de agonia, não, pelo amor de Deus. É tempo de renovo, é tempo de descanso, é tempo de trocar as vestes, é tempo de se revestir de graça, é tempo de se revestir de poder para fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Amém? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para o propósito de jejuar e para vencer o tentador, servido pelos anjos e estar na presença de Deus. Quem jejua como o noivo jejuou, além de vencer as ofertas da carne, também recebe livramento, revelação e suprimento. Mateus 4:11. Com isto o diabo o deixou. Eis que vieram os anjos e o serviram. Conclusão: o jejum do noivo é para aqueles que foram transformados em odres novos através do Evangelho de Cristo. Por que eu jejuo? Porque eu sou um odre novo e eu quero vinho novo. Eu me alegro com vinho novo. Eu me alegro com aquilo que Deus tem da parte dele para me dar. E o odre novo, ele tem uma particularidade. Sempre que precisar crescer, you can come, John. Sempre que precisar crescer, ele tem a flexibilidade para poder crescer. Sempre que precisar perdoar, ele é flexível para perdoar. Sempre que precisar aprender, ele é flexível para aprender. Não é algo rígido, não é algo engessado.
É algo flexível, porque é um odre novo. E normalmente o odre era um recipiente que as pessoas transportavam líquido para suprir a sede deles. Sabe qual é o recipiente que Jesus está usando para transportar nessa terra o Espírito Santo? Levanta a mão, Orlando, tem um que entendeu. Você é um odre novo. E o Espírito Santo está aí dentro. Para que você possa transportar esse líquido novo, esse vinho novo, que produz alegria interna na sua vida e também transborda para produzir alegria para a pessoa que está do seu lado. É algo novo, totalmente novo. Estou passando por adversidade, mas eu sou um odre novo. Tem vinho novo, tem festa, tem suprimento, tem o meu pastor cuidando da minha vida. E é isso que nós precisamos entender. Essas pessoas foram justificadas. Além dessa veste bonita que você está usando, existe a justiça de Deus. Você é um justo sobre essa terra. E se Jesus te justificou, quem intentará acusação contra um filho de Deus? Se foi o próprio Cristo que nos justificou. São vestes novas. Um dia nós estaremos naquele banquete. O Senhor, o rei do banquete, vai passar por ele e vai ver em você as vestes de Cristo. Não dá para colocar, não tem outra veste que me credencia para fazer parte desse banquete. A cura é boa, os milagres são maravilhosos, prosperidade é muito bom, mas isso tudo é para essa terra. No céu não tem dor. No céu não tem tristeza, no céu não tem necessidade, no céu tem pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, justificado pelo Cordeiro Santo de Deus, e é para esse lugar que nós queremos ir. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Parece que está demorando a volta de Cristo, né? Um dia para Cristo é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para mim parece que está demorando. Eis que venho, fala. Eis que o Cordeiro virá sem demora. Bem-aventurado, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não basta só conhecer, eu tenho que guardar. Guardo por quê? Porque o meu noivo virá, e eu sou a noiva dele, e quando ele virá, eu quero estar com as vestes novas. Aquele dia vai acontecer como um abrir e piscar de olhos. Abre e fecha os teus olhos. O arrebatamento de Cristo é assim. Dá tempo para trocar roupa? Dá tempo para se tornar um odre novo? Então o tempo para fazer isso é now. Hoje é o dia da graça de Jesus sendo apresentada para mim e para você. Hoje é o dia de trocar as vestes. Hoje é o dia de se tornar um odre novo. Porque é o evangelho do reino de Cristo. Não dá para adaptar. Não dá para dar jeito. É algo totalmente novo. Esse é o jejum do noivo. Essa é a aplicação do jejum do noivo. Quem jejua, jejua porque tem vestes novas. Porque é um odre novo. E recebeu vinho novo. E quer estar com o noivo. Tempo de jejum é tempo de receber vinho novo, é tempo de estar aos pés do noivo, é tempo de ser renovado, é tempo de ser capacitado para a jornada que vem pela frente. Cristo iria começar uma nova jornada no seu ministério. Não creio que Cristo foi levado para o deserto para ser preparado para a jornada que viria pela frente. Cristo é Deus. Ele foi para aquele deserto com um objetivo: para vencer o tentador e para derrotar o inimigo na necessidade dele e para depender de Deus. E foi a partir daí
A partir desse momento, que o Evangelho seguiu o projeto que Deus tinha para Cristo Jesus. Deus tem um projeto para mim e para você. Deus te ama tanto, 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 que entregou o seu Filho amado, para que eu pudesse ter acesso à vida eterna. Deus enviou o seu Filho para salvar uma humanidade condenada à morte eterna. Quem recebe a justificação de Cristo é rasgada a dívida de condenação, tetelestai. Aqueles que não recebem a justificação de Cristo seguem debaixo da ira de Deus. O Evangelho de Cristo, ele justifica, mas vai chegar um dia que o justo juiz também julgará todos aqueles que não receberam o sacrifício de Cristo Jesus. O tempo é agora. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade para todos. Esse é o jejum do noivo que Cristo quer nos ensinar. Nós seremos ministrados por um louvor agora. Feche os seus olhos. E debaixo disso que nós estamos falando, faça uma autoanálise. Pense em você. Deus te ama e te trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele tem vestes novas, que Ele quer fazer de você um odre novo e tem vinho novo para derramar sobre a sua vida. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. E se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Oh, se o Senhor tocar meus olhos, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. E eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. Eu jamais
acontecerá um grande banquete. E o rei desse banquete enviou os seus servos, que estão sobre a terra, convidando a todos para poder fazer parte dessa festa. Todos são convidados, porque quem está convidando é o rei. Os servos simplesmente eles anunciam o convite. Você pode entrar porque você é convidado do rei. Mas existe uma única necessidade: que você aceite as vestes que o rei vai colocar em você. Para você participar desse banquete, você precisa se vestir com a justiça de Cristo Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor fez um convite para mim hoje. E eu quero participar dessa festa. Todos orem, por favor. E eu quero participar dessa festa. Eu entendo que o Senhor convidou pessoas boas e pessoas más. Hoje, Jesus, pela primeira vez, eu aceito esse convite de Cristo Jesus. Pela graça eu recebo esse convite. E também peço, Senhor Jesus, que o Senhor troque as minhas vestes, me cubra com a tua justiça, escreve o meu nome na lista dos convidados que irão fazer parte desse banquete, porque um dia o Senhor passará pelo banquete e eu estarei assentado à mesa do rei, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, e você hoje entende e quer participar desse banquete, a justiça de Deus é para aqueles que a aceitam. Queria que você levantasse uma das suas mãos, se você quer entregar sua vida para esse rei, que está convidando a todos a fazer parte desse banquete. Levante uma das suas mãos para dizer: hoje eu entrego a minha vida a esse rei. Quero receber roupas novas, porque um dia, quando ele voltar, eu estarei preparado, eu estarei preparada para fazer parte dessa grande festa. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja fazer parte desse banquete e entende que precisa da justificação de Cristo Jesus? Por favor, eu não estou fazendo um apelo religioso, eu estou fazendo um apelo de vida eterna para a sua vida. Tem alguém aqui? Todos conhecem a Cristo? Se acontecer o arrebatamento hoje aqui, você está vestido com a justiça de Cristo para poder fazer parte desse banquete? Sim? Sim? O apelo está feito. Se você entende que você não precisa, eu fico indesculpável pela sua vida. Mas se você entende que precisa de justificação, como eu preciso, essa mensagem hoje foi para mim, foi para você. Não perca a oportunidade. Abrace o Evangelho de Cristo e Ele vai fazer uma mudança enorme na sua vida. Amém?